Olá pessoal, tudo bem? Então, dando prosseguimento à aula anterior, que nós começamos a falar sobre operações entre vetores, nessa videoaula a gente vai falar de uma outra operação, que é a multiplicação de um número. Então, multiplicação de um número, ou escalar, tá bom? Alguns livros trazem escalar, de um número por um vetor. Beleza? Então é essa a operação, tá? E aí, assim como a gente fez com a soma, é uma definição, beleza? Então, só que para explicar essa definição é mais fácil a gente explicar com uma figura que já está construída aqui e que também está no livro, certo? Então, ó, vamos pensar assim. A gente começa com esse vetor v, tudo bem? Ó, que está aqui. E aí a multiplicação de um número por um vetor. Então, por exemplo, esse de baixo está representado quem? 2 vezes v, tudo bem? Então, qual a ideia, né? Que quando a gente multiplica pela escalar, esse vetor, a gente está aumentando o tamanho dele, tudo bem? A gente está pegando 2 vezes ele, ou seja, ó, o módulo dele, tá? É multiplicado por esse fator, tudo bem? Então, quando a gente multiplica por um número, um vetor, a gente sabe o quê? Que a direção ela se mantém, tudo bem? Então, esse é o primeiro fato. Tudo bem? O módulo, ele é multiplicado pelo número que você está multiplicando o vetor, tudo bem? É óbvio que esse número é em módulo também, desconsidera o sinal. A gente fala um pouquinho isso mais para frente, tudo bem? Ó? Com esse exemplo aqui, ó. Então, o que seria o menos 3v? Então, o v está aqui, certo? Ó, esse é o v, tudo bem? Primeira coisa, como a gente está multiplicando pelo número menos 3... Tá, que é negativo, o que aconteceu? O sentido já alterou. Então, se esse meu número que eu estou multiplicando é um negativo, a direção se mantém, mas o sentido muda. E o que acontece também, né? O módulo dele aumenta 3 vezes, ou seja, eu pego esse menos 3, tudo bem? E penso no módulo, tudo bem? Tá? Então, a gente diz o seguinte, ó. Se eu tenho um alfa, ó, agora eu vou falar uma parte mais matemática, tudo bem? Então pensa no alfa é um número real. Tranquilo ou não? Tá? Então eu tenho meu vetor v. Tranquilo? Se eu pego alfa vezes v, tá? O que vai acontecer com alfa vezes z? Primeira coisa, né? Que a direção vai se manter. Beleza? Então isso aqui é um primeiro fato. A direção se mantém. Tudo bem? Não vai mudar a direção. Tudo bem? Só que o módulo, ou intensidade, né? O que a gente vai fazer? Então o módulo... Opa, deixa eu arrumar aqui. Tá? O módulo do vetor... Desse vetor aqui, tá, gente? Então, a gente começou com um número e com um vetor. Começou com um número e com um vetor. Se eu multiplico esse número por esse vetor, que está aqui, ó, eu sei que a direção se mantém, tudo bem? O módulo já vai acontecer o quê? Ele vai... A gente pega o módulo do número, então se é menos 3, eu pego 3, tá? Pelo módulo do vetor, né? Tudo bem ou não? Então lembra, ó, essa barra vai me dizer o tamanho do vetor, a intensidade dele. Sem a barra é o vetor em si, tudo bem? Então, olha só, vamos supor aqui, ó, deixa eu pegar esse exemplo. Vamos supor que eu tenho esse vetor v e eu digo que o módulo desse vetor v vale 2. Tudo bem? Então, sem a barra, quando eu falo só v com uma setinha em cima, eu estou falando do objeto, lembra? Quando eu coloco a barra, eu estou falando da intensidade dele. Então, eu estou definindo que seja 2, tudo bem? Então, o que eu sei sobre esse 2v? Que o módulo dele é 4, porque é 2 vezes esse módulo, certo? Então, se o original tem 2, se você multiplicou por 2, tudo bem? O novo módulo desse 2v é 4, é óbvio, né? E desse menos 3v, deixa eu apagar aqui porque deu uma poluída, né? Então, e desse módulo aqui, então, nesse caso aqui, ó,
menos 3v tem módulo, não menos 3, né? Mas menos 3 vezes o módulo do meu vetor v. Tudo bem? Ó? Então pensa que o alfa é menos 3. O módulo de menos 3 é 3. E o módulo vetor v a gente definiu que é 2, ou seja, é 6, né? Tudo bem? Assim como se eu pegar meio v, quem que é o módulo, né, desse vetor aqui? É metade do módulo de v, ou seja, metade de 2 é 1. Tudo bem ou não? O sentido, tá? Ele depende, tá? Então, qual que é a ideia do sentido? De alfa v, tá? Se o alfa, se esse número for positivo, mantém. Se o alfa, se esse número for negativo, é o oposto, certo ou não? Então, só para dar uma ideia mais matemática da coisa aqui, tudo bem? Tá? Então, resumindo, você pega um vetor, se você multiplicar esse vetor por um número, se esse número for positivo, direção e sentido é o mesmo. E o tamanho dele é a multiplicação desse número pelo módulo do vetor original. Se o número for negativo, a gente troca o sentido, a direção se mantém, e o tamanho desse vetor você pega não negativo, mas só o número, e multiplica pelo tamanho do vetor. Tranquilo? Aí, ó, qual que é uma ideia interessante que a gente tem, né? Nessa figura aqui. Se você imaginar, por exemplo, que eu tenho um vetor v, tudo bem? E eu encaixo esse vetor v numa origem O, tudo bem? Eu consigo pegar todos os vetores paralelos a v e construir a partir de O, e todos eles ficam em cima de uma reta, certo? Então, por exemplo, né, ó, vamos supor que esse vetor v tem módulo 1, tudo bem? O vetor 2v é 2 vezes ele, tá aqui. 3π, 3,4 aproximadamente v, tá aqui. 4v tá aqui. 5v, 6, 1000, tá ali. Tudo bem ou não? Menos v, lembra, sentido oposto. Ou seja, a gente pode associar esse vetor aqui com uma reta, os seus múltiplos escalares. Tudo bem ou não? Tá? Então essa é a ideia dessa figura. Então se você pega um vetor qualquer, tudo bem? O vetor w, por exemplo, que tem uma origem, você consegue, a partir desse vetor w dessa origem, construir todos os vetores paralelos em cima dessa... Opa! É para ser uma reta aqui. Em cima dessa reta aqui. Tudo bem? Tá? De qualquer tamanho. Essa é a ideia. Tranquilo? Qual que é outra coisa interessante que tem sobre essa parte, né? Que a gente pode comparar dois vetores paralelos. Como assim, né? Ó? Essa figura explica um pouquinho melhor o que eu quero dizer, ó. Tá? Vamos pegar primeiro esse primeiro caso aqui. Tá? O que está escrito aqui, ó? Que o vetor AC é 3 meios de AB. 3 dividido por 2 é 1,5, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 1,5. Ou seja, a gente está dizendo o seguinte, ó, que esse vetor AC é uma vez e meio o vetor AB. Então, olha como assim, né? Ó. Eu tenho o vetor AC aqui. Beleza ou não? Tá? Então, o vetor AC, ele tem módulo 1, 2, 3. Tudo bem? Já o vetor AB, bem, ele tem módulo 2. Tudo bem ou não? Tá? Então, como que eu comparo esses dois? Né? Que se eu quiser igualar esse meu vetor AC... Opa! Esse meu vetor AC, comparar com esse meu vetor AB, beleza? Basta você dividir os tamanhos, né? Porque aí você tem uma razão, tudo bem? Ele é 3 meios esse vetor. É um efeito de comparação, tudo bem? Tá? Então ele é 1 vez e meia. Tranquilo? Outro exemplo aqui, ó, nesse 2.
BD, ó, BD, tá? Tenta imaginar esse vetor aqui, tem 1, 2, 3, 4, tudo bem? Tá? Então, BD, deixa eu trocar o cor aqui. BD, o módulo dele vale 4, tudo bem? 1, 2, 3, 4. Comparado com AB, ó, o AB tem módulo 2, certo ou não? Ou seja, esse meu vetor BD é 2 vezes, né, ó, de novo. Eu pego o meu vetor que eu quero comparar, ele é 4 dividido por 2 dá 2, certo? Só que como está no sentido oposto, é menos 2 vezes AB. Entenderam? Então, só mais um exemplo aqui, ó, dessa ideia de comparação, tá? Ó, se você não entendeu, pausa, porque eu vou apagar aqui, porque para usar essa figura, tá bom? Então, se você quiser voltar na ideia, você volta, pause e refaz essa parte que eu vou apagar agora. Então, até porque os resultados estão ali, né? Com mais uma coisinha aqui. Então, beleza, ó. CD. Então, CD, ó, tá? É esse vetor aqui, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, CD tem módulo 5, tudo bem? A gente está considerando esse tracinho como uma unidade, certo? Comparando com AB, ó, que de novo tem módulo 2, CD, verde é muito claro. Esse vetor CD, primeira coisa, ele tem sentido oposto ao AB, então eu já sei que comparando vai ser negativo, tudo bem? E aí você divide, você pega 5, faz uma razão, né? É de 5 para 2, ou seja, 5 meios de AB. Tudo bem? Beleza? Então, deixa eu ver qual que faltou aqui, ó. AC, BD, CD. Tudo bem? E então, por exemplo, ó, se eu falasse assim, deixa eu, AD, tá? Comparado com, sei lá, DB. Tudo bem? Como que eu posso comparar esses dois vetores, já que esses vetores, primeiro, a condição que precisa existir é que esses vetores sejam paralelos, certo? Senão a gente não consegue comparar, tudo bem? Porque, lembra, para que um vetor seja igual ao outro, eles precisam ter módulo, direção e sentidos iguais, tudo bem? E quando a gente faz coloca esse número, a gente está fazendo essa correção em relação ao módulo. Tudo bem? Então, assim, eu quero comparar AD com DB, beleza? Então, vamos lá. O módulo desse camarada aqui, deixa eu baixar um pouco a tela aqui. Então, o módulo de AD é 2, certo? O módulo de DB é 4, tá? Ou seja, AD e DB tem sentidos opostos, então eu já sei que vai ser negativo, tudo bem? Tá? E aí, olha só, AD é 2, e você vai dividir pelo DB, que é 4. 2 quartos, beleza? De DB. E aí, 2 sobre 4, se a gente simplificar, né? A gente pode dizer que AD é menos meio, é a metade de DB, né? Olha só como faz sentido. Se você pega AD, tá aqui,
certo? Ele é metade do dB que vale 4, tudo bem? A gente consegue fazer essa comparação, tá? Uma coisa importante aqui, ó, só para eu voltar nesse, eu vou apagar, tá? Que é assim, ó, deixa eu pegar aqui o livro. A gente falou no vídeo anterior sobre a ideia de versor. Tudo bem? Tá? Então, o que é versor? Tá? Só para revisar. Então, quando a gente tem um vetor, qualquer, V, tudo bem? Eu sei que vai existir um vetor paralelo a esse vetor V, tudo bem? Então, vamos supor que esse vetor V, ele tenha um módulo, sei lá, 2,5, tá? Então, imagina isso, ó. O módulo do V vale 2,5. Tudo bem? Então, eu sei que vai existir um vetor U, tudo bem? Paralelo a esse vetor V, cujo módulo vale uma unidade, beleza? E esse vetor que tem uma unidade, a gente vai chamar de versor. Entenderam? Então, como assim, ó? A partir de um vetor qualquer, eu sei que o versor dele, com essa ideia que a gente acabou de fazer aqui, ó, como eles são paralelos, tudo bem? O que vai ser? Basta eu pegar o vetor V e dividir pelo módulo dele, que eu vou achar o versor. Como assim, ó? Se esse vetor V ele tem módulo 2,5, tudo bem? Para que eu pegue esse vetor e faça com que ele tenha módulo 1, é razoável que a gente possa fazer uma conta de divisão, certo? Então eu vou forçar aqui, ó, tudo bem? Não existe isso aqui, mas é só para você entender. Então, por exemplo, ó, se eu pegar esse 2,5 e dividir por 2,5, eu chego no 1, certo ou não? Tudo bem? Mas quem que é 2,5? 2,5 é o módulo desse vetor V. Entenderam? Então, como assim, ó? Resumindo. Tá? Agora, para amarrar as coisas, ó. Vou fazer um paralelo aqui, ó. Pera aí. Tá, ó. Acompanha agora, tá? Que essa parte aqui ó, parece um pouco complicada, mas ela não é tanto, tá? Então, assim, se eu tenho um vetor V, tudo bem? O versor desse meu vetor V, a partir do vetor V, quem que é? É pegar esse vetor V e dividir pelo módulo dele. Como assim, ó? É encurtar esse vetor. Tudo bem? Então, se esse vetor for maior do que 1, o módulo dele, como o versor eu quero que tenha módulo 1, tudo bem? Basta eu pegar o tamanho dele e encurtar. Por quê, ó? Isso daqui é a mesma coisa, então, assim, ó, vamos pegar esse caso, tá? É a mesma coisa, só que vistos de maneiras diferentes. O módulo desse vetor V é 2,5, certo? Ou seja, então isso aqui vale 2,5. Então é como se eu estivesse pegando 1 sobre 2,5 e multiplicando pelo vetor V. Concorda? Porque vetor V vezes 1 aqui é o vetor V, certo? 1 aqui é só para destacar aqui que a gente está dividindo pelo módulo dele. Tudo bem? Não sei se ficou claro aqui, mas se ficou alguma dúvida sobre essa ideia de versor, tá? Eu sugiro que vocês apareçam na aula lá para explicar melhor, tá bom? Mas o que você tem que ter ideia de versor agora para calcular, tudo bem? A partir de um vetor, eu consigo determinar o versor dele, tudo bem? Fazendo o quê? Pega o vetor e divide pelo módulo. Só isso que você tem que guardar, tudo bem?
tá? Porque quando a gente faz isso, a gente ajusta o módulo dele, essa é a ideia. Para qual valor? Para 1. Entenderam? Mais para frente eu vou fazer exercício, aí exemplifica um pouco mais, tudo bem? Só para terminar, deixa eu ver aqui. Vou pular esse exercício, tá bom? Depois a gente faz ele. Vamos falar de ângulo, tá? Não é uma operação, mas é uma definição, tudo bem? Então o que vai ser o ângulo entre vetores, tá? É bem simples a ideia, aliás. Então, ângulo entre vetores, o que é? Imagina, você tem o vetor U, tudo bem? OA e o vetor V, OB. Você coloca ambos os vetores na mesma origem, tudo bem? E aí você vai ter o ângulo entre eles. O menor ângulo entre eles, até porque se você vai ter dois ângulos, certo? E aí você vai pegar por definição o menor ângulo entre eles. Tranquilo? Tá? Então, de novo, quando você coloca dois vetores, você acaba criando dois ângulos, tudo bem? Aí você vai pegar esse ângulo, que matematicamente a gente vai dizer que ele está entre 0 e 180 graus, tudo bem? Logo, se você pega vetores paralelos, tudo bem, ó? Você tem duas opções. Então, no caso aqui, ó, o ângulo vale 0, beleza? Você não tem um ângulo entre eles. E quando você tem sentidos opostos, o ângulo é 180 graus, tudo bem, ó? Se você colocar na mesma origem, ó, certo? U e menos 3, aqui tá faltando menos, tá? Menos 3U, 180 graus. Tudo bem? Então, só que lembrando, né? As figuras já estão bonitinhas aqui, mas no geral o que vai acontecer? Ele vai te dar um vetor U e um vetor V solto, tudo bem? Tá? E aí basta você fazer o quê? Basta você colocá-los na mesma origem. Tá? Então, vetor U, vetor V. Opa, deixa eu melhorar aqui o vetor V. Vetor V. Tudo bem? E aí o ângulo entre eles. Tá? Vai ser essa ideia de ângulo entre vetores. Tranquilo? Então, ó, só para finalizar com o exercício, tá? É um exemplo, na verdade, do livro, tá? Representados os vetores U, V e W, como na figura 1.25a, que é essa daqui, obter graficamente o vetor x tal que x quem é? É 2 vezes o vetor U, menos 3 vezes o vetor V, mais meio do vetor W, tudo bem? Então, ó, aqui é uma junção, né, de multiplicação por escalar com soma, adição de vetores, tudo bem? Então, assim, a gente vai tentar aproximar, não vai ficar perfeito igual tá no livro, tá bom? Mas qual que é a ideia? Então, ó, vamos começar aqui com 2U. Então, 2 vezes U, essa multiplicação por escalar, o que a gente vai fazer? A gente vai manter a direção e o sentido desse vetor U, só que aumentando 2 vezes o seu módulo, certo? Então, vai ficar mais... Deixa eu só pegar aqui para ver se não vai ficar muito torto. Tá? Então eu vou desenhar assim, ó. O vetor U, tudo bem? Tá aqui. Só que a gente quer 2 vezes ele, certo? Então eu vou desenhar um pouquinho maior. Então esse aqui é o 2U, tudo bem? Então lembra, adição de vetores, né? Menos 3V, o que acontece, ó? Menos 3... Ai, peraí que eu deixo eu desenhar de novo aqui, peraí. Vou colocar o 2U aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o U, esse aqui vai ser 2 vezes o U, certo? 1U, 2U. Menos 3V, o que é? Pegar esse V e mudar o sentido dele, certo? Por causa desse negativo. E como que a gente vai somar esses vetores, né? A extremidade de 1, certo? Final do que eu já desenhei, é a origem desse próximo, certo? Só que 3 vezes ele. Tá? Então, 1, 2, 3. Nossa senhora, pera aí, deixa eu corrigir isso. Mais ou menos aqui, tá? 1, 2, 3. Esse daqui é o menos 3V. Certo ou não? Tá?
mais meio W. Então, meio W é você pegar esse vetor W e pegar meio na metade aqui, certo? Não, então mais ou menos esse tiquinho aqui, ó. E de novo, somando, certo? Então, a extremidade de onde eu parei vai ser o começo desse próximo vetor. Tudo bem? Uma coisa mais ou menos assim. Esse daqui é o meio W. Tudo bem? E o resultado final, o que que é? Você, da onde você começou e o seu vetor aonde você terminou, certo? Esse aqui é o vetor X. Beleza? Então é isso, tá? Aí, pessoal, eu gostaria, ó, que vocês fizessem e me entregassem os seguintes exercícios. Ó, eu vou deixar aqui, tá? Você pausa, tá? Que é o seguinte. Desse livro, de novo, ó, não esquece, tá bom? Páginas, então, ó, exercícios para entregar daqui 2 semanas, tá bom? Não precisa ser semana que vem, não. Daqui vou dar um tempinho para vocês tirarem dúvidas, tal. Por favor, façam todos os desenhos, tá? Não é só a resposta que eu quero. E então hoje é dia 29. Semana que vem é 5, dia 12. Tá? Dia 12 de setembro. Beleza? Quais exercícios que vocês vão entregar? Páginas 14, 15, 16. Os exercícios 5, 6, 9 e 12. Tudo bem? É um resumo do que a gente fez dessas 4 aulas que eu gravei. Tudo bem? Então pausa, guarda, anota. Qualquer dúvida me escreva. Tudo bem? anderson.afus@ifsp.edu.br ou apareçam na aula para ou eu explicar novamente ou vocês tirarem dúvidas. Beleza? Então é isso. Valeu!